bora ver como tá o chaveamento da Libertadores. O Fluminense tá aqui, ó, nesse cantinho aqui. Se passar hoje, vai pegar ou o Platense da Argentina ou o Coquimbo do Chile. E mais pra frente pode pegar quem? Ali, ó, o Palmeiras na semifinal. O Flamengo, que tem decisão contra o Cruzeiro amanhã, tá lá do outro lado da chave, ó. E aí, se passar, vai pegar ou o Tolima ou o Independente Del Valle. Dá pra sonhar com o Fla-Flu aqui na final, hein? Eu já tô sonhando, viu? Então bora falar de Flamengo e Cruzeiro, porque amanhã tem jogão. E vocês vão acompanhar na Globo, depois de Quem Ama Cuida. A Débora Gares tá lá no Ninho do Urubu e tem as informações do Flamengo pra gente. Tudo bem, Débora? Boa tarde. Tudo bom, Duda? Boa tarde para você e para todos. Treino marcado para as 4 horas. O técnico Leonardo Jardim define o time que vai a campo amanhã. E a principal expectativa é em cima do Bruno Henrique. Vem sendo titular nos jogos de Libertadores, mas machucou no jogo de ida das oitavas. Desfalcou o time contra o Mirassol no fim de semana pelo Brasileirão e voltou a treinar ontem com o grupo em campo aqui no Ninho do Urubu. A alternativa é o Pedro, foi titular no jogo de fim de semana pelo Brasileirão, marcou 2 gols, assumiu a artilharia da competição nacional com 14 gols, está empatado com o Viveiros do Atlético Paranaense. O técnico português ainda conta com os reforços caseiros. Eu estou falando do Luiz Araújo, eu estou falando também do Lucas Paquetá, que voltaram a ser titulares. E amanhã ele ainda faz mais uma atividade pela manhã aqui no Ninho do Urubu, 11 horas da manhã, normalmente em dias de jogo, uma ativação muscular ou no máximo um treino tático. E aí depois o ônibus segue rumo ao Maracanã, onde vai ser recebido por um grande público, ingressos esgotados, expectativa aí de um público de mais de 70 mil torcedores. E por falar nesse revezamento de times entre Libertadores e Campeonato Brasileiro, Emerson Royal deve ser titular na lateral direita mais uma vez. É o jogador estiloso desse time que ganha mais uma oportunidade de conquistar a confiança do torcedor. Vamos ver. Pela imagem, não é possível sentir a fragrância do perfume do Emerson Royal, mas alguns detalhes mostram que o visual, para ele, é coisa séria. Estilo você tem ou você não tem? Eu tenho um pouquinho, né? Prata com preto assim, ó, fica chave, ó. Ou com a camiseta branca assim, ó, pra dentro, o tênisinho branco. Falam muito de mim, mas eu tô vendo uns aí se vestindo parecido comigo. O sorriso é outra marca registrada do jogador. Apesar de, na infância, em Hermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, a vida não ter sorrido para ele. Já vivi no meio de tiroteio, de não ter o que comer, sair do meio da favela. Então eu consegui sair de lá para poder buscar o melhor para minha família. Então, para mim, isso daí já é uma vitória. Emerson Royal foi muito além. Jogou em grandes clubes da Espanha, Inglaterra e Itália. Depois de um ano no Flamengo, as coisas estão melhorando, mas ainda longe do que ele gostaria. O que você viveu de melhor e de pior aqui no Flamengo? Eu tive um momento de oscilação assim no começo que eu cheguei aqui, por conta de vários fatores. Eu vinha de uma lesão, não fiz pré-temporada, cheguei aqui, não estava ainda 100%, só que eu sempre soube do meu potencial, sempre soube que o jogador que eu sempre fui. Continuei trabalhando, trabalhei mais, procurei pegar o que era de bom para mim, daquelas críticas e evoluir. Na balança, ele contabiliza 3 títulos. Um brasileiro, a Libertadores e um carioca. Falta conquistar a confiança do torcedor com atuações mais consistentes. Royal ganhou minutos com Leonardo Jardim na retomada da temporada pós-Copa do Mundo. E teve boas atuações. A disputa na lateral direita com Varela está aberta. O uruguaio tem sido titular no Brasileiro. Royal na Libertadores. Varela é um jogador mais posicional, é um jogador que não tem tanta assim profundidade, igual eu dou profundidade pro time. Então acredito que cada um pode ajudar ali de uma determinada forma no jogo. No primeiro jogo com o Cruzeiro no Mineirão, empate em campo e 3 pontos para Emerson Royal na busca pelo reconhecimento dos rubro-negros. Emerson Royal faz um bom jogo, né, Caio Ribeiro? Faz sim, jogo firme na marcação, se apresentando bem à frente, né, com opção aqui pelo lado direito. Faz uma partida muito segura até aqui. Sempre soube que o jogador que eu sempre fui, não joguei nos clubes onde joguei por acaso, não tô no Flamengo por acaso, faço meu trabalho, o que for para ser vai acontecer, estou me dedicando o máximo, estou trabalhando o máximo e esperar aí o futuro para ver o que acontece. Flamengo e Cruzeiro amanhã, ao vivo na Globo. Agora... O Flamengo encara o Cruzeiro amanhã. Esse é o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores e tem novidades para esse duelo. Vamos ver mais detalhes na reportagem na volta
Vene Casagrande tem um drone. Não sei se tem não, mas eu inventei. Vai. A goleada em cima do Mirassol trouxe ainda mais força e ânimo para o elenco do Flamengo, que tem uma decisão pela frente. O rubro-negro encostou no Palmeiras, no Brasileirão, e agora encara o Cruzeiro em busca de uma vaga nas quartas de final da Libertadores. E pode ter um reforço de peso de volta ao time. Bruno Henrique retornou aos treinos com o restante do grupo. A atividade ainda não foi com o elenco completo, já que os titulares fizeram um trabalho regenerativo na academia. Ele esteve fora contra o Mirassol depois da pancada sofrida no duelo de ida no Mineirão. O jogador ainda sofria com dores no tornozelo esquerdo e por isso foi poupado da viagem. O camisa 27 tem mais um treino com a equipe para definir se estará disponível na partida. A presença de BH é vista como importante, principalmente na Libertadores. O atacante tem conhecimento de sobra acerca da competição. Em 2019, foi eleito pela Conmebol o craque do torneio. E também é o terceiro maior artilheiro do Flamengo na Libertadores, com 24 gols. E sempre aparece nos momentos em que o Flamengo mais precisa. Além dele, quem briga pela artilharia da competição continental é o Pedro. O camisa 9 precisa apenas de mais 2 gols para se tornar o maior artilheiro da história do Flamengo em Libertadores. Gabigol aparece no topo, com 30 gols marcados. Entre ele, os gols que deram o título do rubro-negro em 2019. Pedro vem logo em seguida com 28 e pode ultrapassar essa marca em breve. Outra novidade no treino foi Cebolinha. O atacante voltou a trabalhar normalmente com o grupo depois de ficar afastado na última semana, por causa de um quadro gripal. Por outro lado, Alex Sandro permanece em tratamento por conta de dores na panturrilha direita, relacionadas a um quadro de tendinite. O lateral ainda não foi liberado para voltar às atividades completas e segue sob os cuidados do departamento médico. O Flamengo faz os últimos ajustes para o duelo mais importante do ano, com o apoio da torcida para continuar vivo com o sonho do Penta da Libertadores. Será um jogo outra vez forte, um jogo em que as duas equipas vão procurar a qualificação. Nós em casa, com a ajuda dos nossos adeptos, com certeza queremos fazer uma boa exibição e também concluir no resultado positivo que permita a nossa ida para os quartos de final. Já fez as pazes com ele, Vene Casagrande? Tudo. Futebol, as coisas mudam muito rápido. Nossa, bem, mas bastante, né, Caio? As Ele coisas tava mudam outro muito dia rápido. aqui, dando isso. chilique por conta do careca dele. Agora, já fez tatuagem, não? Futebol é dinâmico. Não, isso aí é demais. Futebol é dinâmico. Nada que uma semana não mude, entendeu? É isso. Numa semana não, 3 jogos. Porque verdade seja dita. Nos últimos 3 jogos, pós-parada aí da Copa do Brasil, 10 dias de trabalho, dia a dia, justiça seja feita. Mas tem um detalhe aí nesses 3 jogos. Vê se você concorda comigo. Pode ser uma coincidência ou não, mas foi um encaixe aconteceu quando ele encontra um modelo para o Ayrton Lucas jogar. Pode ser. E não é uma coincidência. Poderia ser uma ribanceira, acabou virando uma solução, né? Um problema, o que era a diferença de prateleira, que a gente não vai dizer que não é, Sim. e acabou sendo a solução do Flamengo. Acho que na lateral esquerda hoje, inclusive, já entrando nesse assunto aí, Cadê? eu acho que o Ayrton Lucas tem que ser titular. Não sei se o Alexandre vai ficar à disposição para o jogo dessa quarta-feira, mas mesmo que fique à disposição, não tem jeito, futebol é meritocracia. Mesmo ele à disposição, você aqui, nesse confronto aqui, você escolhe hoje o Ayrton Lucas. Hoje o Ayrton Lucas. E eu vou explicar por que eu escolheria o Ayrton Lucas hoje. Todo mundo sabe aqui o quanto eu já critiquei o Ayrton Lucas com a camisa do Flamengo. Faz muito tempo que ele não desempenha muito bem. Nos últimos 3 jogos, o Ayrton Lucas foi muito bem em campo. Nos últimos 3 jogos, como a gente mencionou, o Flamengo foi muito bem. Isso é coincidência? Não. Acho, inclusive, que contra o Cruzeiro, na quarta-feira passada, o Ayrton Lucas fez uma grande partida. Foi um jogador extremamente importante, anulando praticamente o lado direito do Cruzeiro, que é um lado muito forte. O Alexandre fazia uma grande temporada antes da lesão? Não. O Alexandre vai voltar bem dessa lesão? A gente não sabe. Então, futebol é momento. Se o momento do Ayrton Lucas é bom, se ele está com a confiança nas alturas, por que eu vou tirar esse jogador? Não faz o menor sentido. Então, eu manteria o Ayrton Lucas nesses próximos jogos, mesmo com o Alexandre à disposição. Eu acho que o Alexandre, tecnicamente falando, está muito acima do Ayrton Lucas, mas futebol é momento. E uma partida importante como essa, acho que seria uma injustiça tirar o Ayrton Lucas. Já volto para saber entre Pedro e Bruno Henrique com você.
você. Nesse aqui, você também. Entre Alexandre e Ayrton Lucas, ô Caio, você escolhe o Ayrton Lucas hoje? Também escolheria o Ayrton Lucas para aproveitar o momento, inclusive. Quando o jogador começa a recuperar a sua confiança e começar a apontar para cima, né, para esses momentos de melhor desempenho com a camisa do Flamengo, eu acho um erro tirar ele nessa ocasião, principalmente no jogo decisivo. Contra o Cruzeiro mesmo, no jogo de ida, ele já participou de gol também. Então tem que dar moral para ele, dar continuidade ao trabalho, porque ele tem evoluído. E isso tem gerado resultado pro Flamengo também. O Flamengo tem melhorado coletivamente. Então eu escolheria o Ayrton Lucas também. E aqui, inclusive, Pedro ou Bruno Henrique? Entra no assunto, o estilo de jogo que você mencionou, Sim. entra nesse assunto. Porque os jogadores da parte ofensiva, eles estão trabalhando muito pelo meio. E quem vai fazer as pontas, geralmente, são os laterais. Por isso que, em determinado momento, ele escolhe o Emerson Royal na lateral direita. E, fisicamente, de fato, faz um trabalho melhor que o Varela nesse sentido. Dá mais volume ofensivo. Perfeito. E o Ayrton Lucas faz isso muito bem. Melhor, inclusive, que o Alexandre. Embora o Alexandre, repito, tecnicamente, está acima. Mas o Ayrton Lucas, qual é a principal virtude dele? É o setor ofensivo. Inclusive, ele já atuou como ponta. Então, é por conta disso também que você mencionou. O estilo de jogo acaba se encaixando com aquilo que o Jardim deseja atualmente. E essa dupla aqui, quem que você escolhe? Pedro ou Bruno Henrique, Vene Casagrande? A gente fala da importância de gol. Quem faz gol? E o Bruno Henrique também faz gol, mas quem faz mais gol? Pedro. Eu escolho sempre o Pedro. Para mim, no meu time, Pedro é meu centroavante. Mas quem dá mais match na Libertadores? Aí o Bruno Henrique. Mas que problema chato, né? Eles têm, a gente não tem o que fazer. Pedro ou cara. Bruno Henrique? Nossa, que problemão. Mas assim, eu escolheria começar com o Pedro por outro motivo. Os dois fazem muito gol, o Pedro é um homem de... São estilos completamente diferentes de atacantes, né? E uma proposta diferente de jogo. Eu acho que o Flamengo jogando no Maracanã e precisando vencer, já que o primeiro jogo foi um empate, eu começaria com o Pedro no ataque. Já na estrutura que o Flamengo está mais acostumado a jogar nos pontos corridos, mas que tem dado certo também, com o Pedro de referência. E o Flamengo conseguindo abrir o placar, provavelmente o Cruzeiro vai ter que se lançar ao ataque. E aí, para o segundo tempo, eu colocaria o Bruno Henrique para aproveitar esse contra-ataque em velocidade que o Bruno Henrique ainda tem, é muito assertivo sempre, para tentar explorar as costas da zaga do Cruzeiro. No início do jogo, acho difícil que o Cruzeiro se exponha tanto, e aí é melhor ter esse homem de referência como o Pedro na área para bagunçar esse sistema defensivo do Cruzeiro de alguma forma. Pedro ou Spinelli? Brincadeira. Olha aqui, Venê, tem novidade na renovação do Pulgar? Tá rolando algum bastidor aí sobre a permanência dele? Vamos lá. O assunto é o seguinte, e eu vou resumir aqui de uma maneira bem sucinta. O Flamengo fez uma proposta de renovação para ele. O Pulgar, na verdade, o representante Pulgar fez uma contraproposta. O Flamengo ainda não respondeu e entende que não precisa ter pressa para resolver esse tipo de situação. Se o Pulgar quiser aceitar alguma proposta de algum outro clube, o Flamengo só vai exigir o pagamento da multa rescisória de 4 milhões de dólares e de maneira à vista. O Flamengo não vai fazer loucuras financeiras para fazer uma proposta financeira para tentar ser igual ao que um clube árabe pode oferecer. Se o Pulgar quiser aceitar essa proposta árabe, o Flamengo entende o seguinte, não vai entrar em leilão, porque se botar um salário muito maior para o Pulgar, o que vai acontecer? Os outros jogadores vão pedir. É basicamente o que me explicaram lá no Flamengo quando o Michael foi contratado, nesse retorno do Michael. O Michael veio ganhando um salário extremamente alto. E todo mundo conversa, todo mundo fica sabendo. O que aconteceu? Todo mundo ficou pedindo renovação de contrato para poder aumentar o salário. Então o Flamengo não vai entrar em leilão salarial. O Flamengo gosta do jogador, entende que é um jogador extremamente importante, mas também tem o outro lado, vai fazer 33 anos. Então o Flamengo não tem nenhuma pressa para resolver essa situação, porque o contrato dele é longo. Tem mais 18 meses ainda de contrato, só acaba dezembro do ano que vem. Então o Flamengo entende, por que eu preciso renovar isso agora? Nenhuma pressa. E nos bastidores o Flamengo entende que há uma pressão dos empresários toda hora, soltando uma notícia aqui e outra. Né? Acontece, faz parte do game para poder pressionar o Flamengo e ter uma renovação de contrato. O Flamengo, repito, não tem nenhuma pressa nesse momento. Torcedor, se acalma. Calma. Calma. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. E o jogo envolve dinheiro nessa hora. O Flamengo pode ter uma nova reviravolta no mercado de transferências. Poucos dias após a negociação ser considerada praticamente encerrada, o nome de Luiz Henrique voltou a aparecer como possível reforço do rubro-negro. Segundo o jornal russo Bombardier, ainda existe a possibilidade de o atacante deixar o Zenit e ser negociado com o clube carioca nesta janela. O Flamengo avançou nas conversas por Luiz Henrique no início de agosto e chegou a apresentar uma proposta que poderia alcançar 35 milhões de euros. O valor seria dividido entre 30 milhões de euros fixos e outros 5 milhões em bônus. A negociação, porém, perdeu força diante da posição do Zenit. O clube russo passou a exigir os mesmos 35 milhões de euros, mas integralmente em valores fixos.
O Flamengo não demonstrou disposição para aceitar essa condição, o que fez as tratativas esfriarem. De acordo com o Bombardier, as conversas entre Flamengo e Zenit não estão necessariamente encerradas. A publicação indica que os clubes podem voltar a negociar, reacendendo a possibilidade de Luiz Henrique retornar ao futebol brasileiro. O atacante é um nome que agrada ao Flamengo pela capacidade de atuar pelos lados do campo e pela experiência adquirida no futebol europeu. Uma eventual retomada das tratativas, no entanto, dependerá principalmente das condições financeiras estabelecidas pelo Zenit. O Flamengo inicialmente pretendia contar com Luiz Henrique já nas oitavas de final da Libertadores, mas não conseguiu concluir a contratação dentro do prazo necessário para inscrevê-lo na competição. Apesar disso, o clube ainda tem margem para tentar avançar pelo jogador. A janela de transferências do futebol brasileiro permanece aberta até 11 de setembro, permitindo que a diretoria rubro-negra volte à mesa de negociação caso encontre espaço para chegar a um acordo com o Zenit. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. Você ainda é a favor da contratação do atacante Luiz Henrique, ao mais querido? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Flamengo. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do mais querido.